O mundo conta hoje com aproximadamente 7,5 bilhões de pessoas. Mas tem sido dito que já viveram, ao longo da história da humanidade, mais de 100 bilhões de pessoas. A maioria passou pela vida sem deixar algo que fosse uma marca duradoura. Alguns, de alguma forma, deixaram uma marca no campo da ciência, no campo da filosofia, no campo da religião. Mas houve alguém que marcou de forma ímpar a história da humanidade. Alguém que nunca escreveu um livro sequer. Mas no mundo inteiro, mais livros têm sido escritos a seu respeito do que sobre qualquer outra pessoa. Foi alguém que nunca fez um curso formal. No entanto, hoje, centenas de universidades são colocadas à disposição para que se possa aprender sobre os seus ensinos. Ele nunca se afastou do seu local de origem, senão por um curto período de tempo na sua infância, senão algumas poucas centenas de quilômetros. No entanto, o alcance daquilo que ele fez abrange o mundo inteiro. Ninguém marcou a história do mundo da maneira como ele o fez. É claro que estamos falando de Jesus. E poderíamos nos perguntar, por que Jesus teve essa marca indelével e abrangente, qual ninguém jamais fez? Talvez por aquilo que nós presenciamos aqui dentro desta narrativa, da maneira como realizou curas, milagres, aquilo que a Bíblia chama de sinais. Sinais porque em si não representam tanto quanto aquilo que revelam a respeito de quem ele era. Jesus. Será que poderia ter sido, talvez, por causa do seu ensino, a maneira como a palavra revela que ele ensinava como quem tem autoridade e não como aqueles que eram responsáveis pelo ensino no seu tempo? Ele aprofundou todo o ensino religioso do seu tempo. Ele foi mais longe, ele foi além. Ele chegou mesmo a calar as autoridades nesse ramo do ensino. Pessoas que tentaram encontrar alguma falha no seu ensino. Mas a razão mais importante, porque a vida de Jesus marcou, e marcou a história ao ponto de que essa história ficou dividida em antes dele e depois dele. Antes de Cristo e depois de Cristo, ou Anno Domini, ou Ano do Senhor. É porque ele ressuscitou. Todos os demais que passaram pela vida terminaram os seus dias. Mas ele ressuscitou e vivo está. Algum tempo depois da sua morte e ressurreição, um homem estava sendo apedrejado por proclamar a sua fé nele.
E ao ser apedrejado, ele olhou para os céus e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem, Jesus, em pé à direita de Deus. E ao mesmo tempo, ele mesmo prometeu que ele haveria de ir para o Pai, mas que ele não nos deixaria sós, ele enviaria o seu Espírito. E cada um que o recebe como Salvador e Senhor, recebe também do seu Espírito para habitar no seu interior, para ser aquela presença constante, aquele companheiro de todas as horas, de todas as lutas. Ele veio para morrer, para que na sua morte ele levasse sobre si condenação que era nossa, sendo ele sem culpa, levando sobre si a culpa de todos nós, pelos nossos pecados, a maneira como agimos, muitas vezes contrariamente à vontade de Deus. E quando a gente age contrariamente à vontade de Deus, sempre a gente está ferindo a Deus e a alguém ao nosso redor. Mas ele veio para levar sobre si a nossa condenação. E ele cumpriu com a sua missão. Morreu em nosso lugar, mas ressurgiu. Ressurgiu cumprindo com aquilo também que prometera, de que ao terceiro dia haveria de ressuscitar. Ressurgiu comprovando o seu poder como doador da vida, como alguém que tem autoridade até mesmo sobre a morte. Ele reassumiu a própria vida e apareceu aos seus discípulos. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, vai dizer que em determinada ocasião ele foi visto por mais de 500 irmãos, que testemunharam o fato de que ele ressuscitou. Alguns o viram logo após a ressurreição, mas enquanto ele permaneceu por cerca de 40 dias entre os discípulos, depois de ressurreto, até mesmo uma multidão de cerca de 500 pessoas pôde testemunhar a sua ressurreição. E cada um que o recebe como Salvador e Senhor, pode testemunhar que Ele vivo está em nós, de que por meio do seu Espírito, nós temos a convicção de que aquilo que é narrado na palavra é realidade na vida de cada um que o recebe. E ele deixou uma ordem. A ordem que ele deixou foi: proclamem esta verdade, divulguem esta verdade. As pessoas do mundo inteiro precisam saber que a salvação já foi preparada. Há muitas pessoas que estão procurando descobrir ainda o que é necessário fazer para merecer de Deus alguma coisa, e Jesus é aquele que já fez tudo o necessário. Ele pagou o nosso preço na cruz. Por isso a palavra de Deus afirma: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E um dos evangelistas que registrou a história de Jesus, os ensinos de Jesus, João, um dos seus apóstolos, um daqueles que conviveu de perto com ele, ele chega próximo ao final do seu evangelho, no capítulo 20 do evangelho de João, ele vem a dizer: Jesus operou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vivo está, porque Ele é que nos dá vida, e vida eterna. O único que, tendo superado a própria morte, demonstrando o seu poder como doador da vida,
pôde pregar dizendo que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo que aqui foi feito nesta noite foi em cumprimento daquilo que ele ordenou. Que seja proclamada a verdade de que ele vivo está, de que ele morreu em nosso lugar, pagando o preço do nosso pecado, assumindo condenação que era nossa, minha e sua, de cada um de nós. Mas ressurgiu, vivo está, para sempre reinará, como disse a música. Estaremos com ele por toda a eternidade, ao terminarem os nossos dias aqui. Basta crer que ele já operou a nossa salvação, morrendo na cruz em nosso lugar. E morreu de braços abertos, para todos receber a si. Feche seus olhos, coloque-se diante de Deus. Eu não sei se você já teve a oportunidade de dizer para Deus: eu quero que Jesus seja o meu Salvador e o meu Senhor. Talvez você entrou aqui ainda sem ter a segurança do que é que vai acontecer com você quando terminarem os seus dias. Mas a mensagem da cruz é a mensagem de salvação, de graça por meio da fé. Porque Jesus pagou o preço. É de graça para cada um de nós, porque ele assumiu o preço em nosso lugar. Este é um momento em que você tem a oportunidade, se ainda não fez, de dizer: sim, Jesus, eu quero que tu sejas o meu Salvador e o meu Senhor. Sim, Jesus, eu recebo o perdão que tu proporcionaste ao morrer na cruz em nosso lugar. E esta é a decisão mais importante da vida de cada um de nós, porque tem resultado de eternidade. Qualquer outra decisão que tomarmos aqui fica. Mas esta decisão tem resultados para esta vida e para a vida eterna. Se ainda não tinha dado este passo, tenha a oportunidade de fazê-lo agora. No lugar em que você está, do seu coração para o coração de Deus, você poder dizer: sim, eu quero que Jesus seja o meu Salvador. Ele é Salvador de toda a humanidade, mas isso só se torna realidade pessoal quando abrimos o coração para que Ele entre e seja Senhor na nossa vida. E cada um que já recebeu a Jesus como Salvador, a vida de Jesus foi colocada à disposição daqueles que mais precisavam, todos nós. Ele colocou à disposição de todos nós e entregou a sua vida com esse propósito. Que na nossa vida também tenhamos o propósito de proclamar, propagar esta mensagem de que Cristo é Salvador. De que forma? Pergunte para Deus e Deus vai mostrar o que é que Ele espera de cada um de nós. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome e agradecemos. Agradecemos porque Jesus Cristo foi enviado para nossa salvação. E depois de 2000 anos, gerações têm se sucedido proclamando essa verdade. E essa verdade chegou até nós. E junto com ela a responsabilidade da proclamação da mesma. E por isso, Senhor, tudo que foi aqui apresentado nesta noite, tudo que foi realizado, foi com o propósito de proclamar que Jesus Cristo é Salvador, de que Ele vivo está, de que Ele intercede por nós, de que Ele vive em nós por meio do Seu Espírito.
recebe assim a nossa adoração por meio deste culto. E se alguém entrou aqui sem ter ainda essa certeza, que possa sair com a segurança de vida eterna contigo no céu, para todo sempre. Assim, Pai, que o Teu Espírito continue a falar ao coração de cada um que aqui está, e que isto sirva para a glorificação do Teu nome em cada vida. Agradecemos por tudo aquilo que pudemos vivenciar nesta noite, por podermos relembrar a história do Teu Filho, nascendo, vivendo e morrendo por nós. E usa as nossas vidas conforme a Tua vontade. É a oração que fazemos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém.